O Ela Move é um espaço de troca. A gente vai conhecer mulheres talentosas e elas vão ter a oportunidade de revisitar a própria trajetória. Vamos descobrir que movimento é esse que empodera e inspira. Sejam bem-vindos. A minha entrevistada de hoje, no último episódio da primeira temporada do Ela Move, é uma empreendedora, engenheira de produção, fundadora de uma marca que ganhou reconhecimento nacional e internacional. Eu vou conversar com a Ariana Ribeiro da Calma Chocolate, que desenvolveu uma operação Bean to Bar, que significa do grão à barra, e criou processos que são o segredo do sucesso que faz. Ariana, seja bem-vinda. Você se reconhece nessa descrição? Obrigada. Olha, que honrada. Gostei dessa percepção da marca. Que bom. É uma percepção de mercado, né? Sim. Só que às vezes a gente está à frente de um projeto e a gente está tão ali dentro dele que a gente não consegue ver onde ele chegou. Você chegou longe, né? Você veio da engenharia de produção. Em que momento o chocolate virou um projeto de vida? É engraçado que foi um momento que, assim, eu não estava pensando nisso, né? Então, ele surgiu na minha vida e virou, assim, uma paixão, uma pesquisa. E aí, dessa pesquisa que surgiu a ideia de fazer realmente o chocolate. E aí, eu não sabia que existia chocolate artesanal, que era possível fazer chocolate em pequena escala. Então, foi dessa pesquisa que eu fui descobrindo esse meio de produção, esse mercado, e fui descobrindo que era possível eu fazer meu próprio chocolate. E aí eu comecei a fazer tentativas. Então, quando eu estava fazendo tentativas, ainda nem era uma pretensão de negócio, né? Eu não sabia se ia dar certo. Sim. Então, foi só no momento que começou a dar certo, as pessoas começaram a querer comprar, a querer comer o chocolate, que eu percebi. Falei, olha, pode ser que isso vire um negócio. Então, ali, num primeiro momento, a engenheira de produção é que era a parte mais importante ali. Tudo que você aprendeu na universidade, você foi fazendo, e aí o chocolate era uma tentativa. Era isso, uma tentativa, né? Sim. E o que fez você acreditar que isso poderia virar um negócio? Primeiro, eu me apaixonei pela ideia. Eu me apaixonei pelo mercado, até como que seria a minha vida profissional se eu trabalhasse com isso. Então, primeiro eu visualizei. E aí, a partir do momento, como eu comecei muito pequeno, né, assim, eu comecei testando em casa, então eu fui passo a passo, eu pude testar se realmente as pessoas iam querer, se realmente ia ser comercial. Então, eu acho que eu tive essa vantagem de conseguir testar pequeno. Então, foi quando eu percebi que podia ser um negócio, porque ele foi crescendo de forma orgânica. E aí, eu comecei a realmente investir e fazer a marca, porque foi só um ano depois que eu fiz a marca. Então, ela já não nasceu uma marca, ela nasceu o chocolate da Ariana e eu fazendo meus experimentos. Então, depois de um ano que virou Calma. E quem era, assim, o seu público-alvo, as suas cobaias ali no começo? Família? Família. E aí, você presenteava ou você já vendia o produto? Não, eu presenteava. Primeiro, olha aqui o que eu tô fazendo, né? Dava pra família, ali pra família mais próxima, levava, tinha almoço, né? Na casa da minha avó. Então, levava ali pro pessoal provar, até pra saber, né? Se ficava bom ou não. No começo, assim, eu sabia que não tava bom, que era horrível, não tinha nem coragem pra dar pra ninguém. Eu falo que virou muita calda de bolo, cobertura, né, de bolo, virava brownie, porque comer puro era impossível. Mas aí depois que eu falei, não, até parece que tá um pouco bom. Aí eu comecei a levar para as pessoas e comecei a receber sempre feedbacks muito positivos. E as pessoas se interessarem muito. Nossa, mas como assim? Como que você faz chocolate, assim? Não é uma indústria? Você faz na sua casa, artesanal. Ah, realmente o sabor é diferente, porque é um sabor diferente, né? Ele é muito natural, é um sabor do cacau. É porque antes dessa categoria, assim, a gente conhecer essa questão do grão à barra, as pessoas falavam assim, eu faço bombom. Só que, na verdade, compravam uma barra de chocolate, derretia, né? Moldava em vários formatos, colocava um recheio ali, aquilo virava um produto. E aí, no seu caso, quando você fala no começo, nem dava para comer, até eu aprimorar isso. Esse aprimoramento, 1 ano. Não, na verdade não. 1 ano não, porque eu já vendia bem antes de virar uma marca. Então, assim, virou uma marca realmente porque
cresceu e tomou corpo ao ponto de eu falar, não, agora eu tenho que virar uma marca, não dá pra ser chocolate da Ariana pra sempre, né? E então ele não demorou tanto assim para as pessoas quererem comprar realmente, assim. E é uma alquimia? É difícil achar ali a receita, e coloca um pouquinho disso, tira um pouquinho daquilo. É complexo? Os chocolates são muitas variáveis para fazer um chocolate ficar bom. Então, primeiro começa na fazenda, que é uma coisa que a gente não tem muito controle, a não ser fazer uma seleção e uma escolha do fornecedor. Mas a primeira etapa, que é a fermentação do cacau, ela acontece na fazenda e é o precursor de sabor do chocolate. Então, a gente tem que saber muito bem com quem que a gente vai trabalhar. Como que é esse processo lá na fazenda. Então, eu falo que o meu trabalho começa na seleção desse grão de cacau que eu vou trabalhar. Da forma que eu faço, de forma natural, sem aromatizante, se eu escolho um cacau ruim, não tem milagre que faça o chocolate ficar bom. Então, primeiro eu tenho que escolher um cacau bom, que foi feito com uma boa fermentação, um bom processo de secagem. Então, ele chega para mim um cacau de qualidade. E aí eu vou fazer uma torra. Então, a torra é uma alquimia super complexa. Tanto é que para origens de cacau diferentes, sabores diferentes de cacau, eu faço torras diferentes. Então, dependendo do lugar que vem esse cacau, ele tem um protocolo de torra completamente diferente de outra origem. Porque a gente precisa respeitar ali as nuances que aquele cacau tem, que vai passar para o chocolate. Então não é só a torra que você faz, é o tipo que você faz para cada chocolate. Então, nesse processo de descoberta, teve a questão dessa alquimia, mas também saber de que fornecedor você ia comprar para ter aquele resultado. Hoje você tem uma linha completa. Você tem vários fornecedores para cada tipo? Eu tenho vários fornecedores, assim, principalmente porque a gente gosta muito de fazer o chocolate mais intenso com denominação de origem, porque a gente fala muito de terroir de cacau. Então, eu gosto muito de mostrar para o cliente que chocolate não é tudo igual. Então, eu faço um 70% com cacau do Pará, eu coloco lá na embalagem. Esse foi feito com cacau do Pará. Aí eu faço um da Bahia, eu coloco lá que é com cacau da Bahia, justamente para o cliente começar a perceber que chocolate não é tudo igual. Nossa, esse do Pará tem um sabor diferente desse da Bahia. Primeiro ele vai perceber que é diferente. E aí, quando a gente evoluir um pouco mais nesse mercado de chocolate, igual é o mercado do vinho, as pessoas vão começar a falar de notas sensoriais daquela origem de cacau, em detrimento de outra origem, e vão começar a saber comparar essas origens. Então, a gente já deu esse passo de denominar a origem e começar a educar o consumidor para esse tipo de chocolate. E o consumidor amadurecer nesse sentido, de conhecer as notas e saber, é essencial até para valorar o produto, né? Sim. Porque, de repente, o seu produto é comparado com um chocolate desses que a gente compra, industriais, né? Um chocolate ao leite, por exemplo. Então, isso é importante, esse conhecimento, né? É muito importante, porque tem todo esse valor agregado de ter os seus diferenciais realmente, né? Não é só, é um chocolate artesanal, não. Começa lá no cacau, na seleção de um cacau de altíssima qualidade. O fato da gente não usar aromatizante, aí já demonstra quanto o cacau é de qualidade, porque se ele não fosse e a gente não usasse aromatizante, era impossível de comer. Então, os ingredientes naturais, né, o aroma diferenciado. Então, tudo isso, todos esses nossos diferenciais agregam valor nesse produto. E aí, você achou a receita, achou o fornecedor, provou, falou, esse é o chocolate que eu realmente quero fabricar, cheguei no ponto. Aí criou-se um nome. De onde veio o nome? Porque quando eu leio o nome, né, calma, eu sempre... Aquela apóstrofe ali, ele me fala assim, com a alma. Eu leio assim, não sei se dá certo, mas ao mesmo tempo o chocolate acalma. Sim, sim. Então eu fiquei dividida ali. De onde veio a inspiração? Eu acho que esse é o legal do nome, assim, pelo menos foi o que eu enxerguei ali. Como que surgiu esse nome, né? Eu tava fazendo não era um brainstorm, porque era eu comigo mesma, mas eu tava anotando no papel o que eu queria passar com aquele chocolate. Primeiro, assim, eu sempre tive essa tendência de trazer as coisas do Cerrado, eu gosto muito, né, do nosso bioma, da nossa regionalidade, dá pra perceber isso em alguns sabores de barra, né? Eu tava anotando, assim, porque primeiro eu pensei que a marca teria o nome de uma flor do Cerrado. Comecei anotando o nome das flores do Cerrado. Aí depois eu queria, assim, o que eu quero passar com esse chocolate? O que eu quero que as pessoas já sintam só de ler o nome? Que é um chocolate feito de forma artesanal, com muito carinho, muita atenção. Aí, em algum momento, assim, eu não lembro exatamente, mas eu escrevi com alma.
Aí, quando eu escrevi com alma, eu enxerguei a possibilidade da abreviação, né, do nome. Aí eu escrevi lá, C apóstrofo alma. E aí eu percebi que também tinha um duplo sentido. Então eu falei, olha, é um chocolate feito com alma e que ele traz calma. Aí eu falei, pronto. Perfeito. Tão perfeito que assim, eu não sabia disso e foi a interpretação que eu tive, E né? eu levei, inclusive, o nome assim pra agência ariana, mas fica um nome difícil da pessoa entender. Se lê com apóstrofo em apóstrofo, eu falei, não, a gente ensina. Sim. Mas esse nome é esse nome, eu não vou mudar. E aí achou o nome. Tornar isso um negócio foi algo assim que vou com tudo, agora eu vou arriscar e vamos lá, ou depois desse processo você planejou, então agora eu tenho isso, então eu vou estruturar, eu vou planejar. Como é que foi esse passo? Olha, pra falar a verdade, o ideal era que fosse muito bem planejado. Mas as coisas foram acontecendo no supetão mesmo, assim. A marca foi crescendo de uma forma orgânica, que tinha hora que eu era mais rápido do que eu tava dando conta de controlar. Então, as coisas foram acontecendo me empurrando. A demanda foi aumentando rápido, tanto é que eu fazia em casa. Eu moro num apartamento. E aí eu continuei produzindo em casa, né? E teve uma hora que não cabia mais. Já tinha máquina na minha sala, eu já tinha esvaziado um quarto. E surgiu a necessidade também de criar um CNPJ, porque eu visualizei a possibilidade de começar a revender, né? Arrumar parceiros para revender o chocolate. E aí eu precisava do CNPJ, não tinha como eu abrir CNPJ no apartamento. Eu falei, nossa, vou ter que sair daqui. Só que era muito pequeno, faturava muito pouco. Tanto eu não tinha loja, eu tava... Nessa época eu acho que eu nem tinha um Instagram próprio, E era também pelo não tinha meu. funcionários, era você sozinho. Não tinha funcionário. Aí assim, era eu sozinha, eu fazia tudo com um bebê de... Minha filha tinha 1 ano nessa época, 1 ano e meio. Então ainda tinha um bebê. E aí eu resolvi, falei assim, então vou ter que sair do apartamento, né? Então vou ter que procurar um lugar, começar a pagar aluguel, a brincadeira vai começar a ficar mais séria. Mas mesmo assim eu dei um passo muito pequeno. Eu achei um lugar perto da minha casa, que era um barracão atrás de uma casa, então era um aluguel muito em conta e que eu conseguia, né, arcar. Então dei esse primeiro passo de sair de casa, abrir o CNPJ e começar a produzir e contratar uma funcionária. Também não tinha jeito de eu contratar um funcionário na minha casa. Então, contratei uma funcionária, que tá comigo até hoje. Foi minha primeira funcionária e tá comigo até hoje. E a gente começou ali a produzir junto, ela me ajudar. Dali, já tava ficando pequeno. Era um lugar pequeno e rápido, assim. Questão de 2 anos, ficou muito pequeno. Só que eu tava naquele assim, sair desse aluguel tão barato e aí dar um próximo passo, já muda completamente a realidade. Sim. É outro valor de aluguel, é um lugar muito maior, vou precisar de mais funcionário, dá aquele medinho, né? Aí quando eu tava nesse medo dessa decisão, apareceu vigilância sanitária. Lá, assim, nunca tinha aparecido, eu tava, né, comecei muito pequena, assim, de forma meio informal. Me apareceu vigilância sanitária, não sei se foi uma denúncia, o que foi, mas apareceu e falou, olha, aqui você não pode ficar. Eu falo que tem coisas que são pra dar um pontapé pra gente andar pra frente, né? Porque na época eu fiquei desesperada. Eu ainda não tava preparada pra dar esse passo. Eu acho que não tava preparada aqui, né? Não tava preparada, a vigilância sanitária, olha, aqui só tem uma porta, entrada e saída é pela mesma porta, não tem como você abrir outra porta, porque era no fundo de uma casa. Ou você faz uma obra, ou você tem que sair daqui. E já, falou assim, 30 dias. Nossa, eu chorava, assim, o que eu vou fazer? Desesperada. E aí eu tomei coragem, procurei uma casa, um aluguel que eu conseguia, né? Essa parte, assim, demanda um planejamento, assim, que você faz, você é obrigada a fazer. Mas fiz, vou fazer. Mas foi impressionante, assim, foi eu abrir a porta, porque antes eu não tinha loja. Como era no fundo da casa, eu fazia só entrega. Falei, vou abrir com loja. Vou fazer uma exposiçãozinha, ter loja. Foi eu abrir a porta, o faturamento de um mês pro outro dobrou. Então eu falei, se não tivesse tido o obstáculo, não teria tô garantida aqui, vai dar certo, né? E aí dali, nessa outra casa também, foi crescendo muito rápido. Então, agora sim, a gente tá com corpo, tô com equipe, né? Hoje nós já somos 10, eu já tenho 10 funcionários, então agora eu já consigo fazer planejamentos melhores, planejar os próximos passos, já estamos aí com vários projetos de expansão. E como você lida com a questão de você ter funcionários, e aí o negócio vai crescendo, é uma coisa muito autoral, era você que fazia na sua casa ali, e aí de repente tem outra pessoa colocando a mão ali, fazendo, como é que você lida com isso? Para manter a sua alma no chocolate. Olha, o primeiro passo, que é o desapego, ele é difícil.
Você não quer, você passa ali pra pessoa, mas você fica com medo, se você fica o tempo todo ali checando. Mas eu acho que a forma que foi feito, assim, de ir delegando aos poucos, de ensinando todos os valores, né, que a marca veio trazendo junto com ela. Então, tudo isso é passado para as pessoas, tudo que a gente precisa entregar com esse chocolate. Então, tem sempre ali, né, eu tô sempre por perto, sempre de olho, sempre determinando qualidade, processo. Então, por mais que seja difícil desapegar, é necessário. Sim. Não tem como você fazer tudo sozinho, né, e fazer a empresa crescer, a marca crescer, produzindo tudo. Então, hoje, assim, a minha equipe é maravilhosa e a gente consegue dar segmento na marca, fazer a marca crescer, mantendo os mesmos padrões de quando ela era pequenininha. Dominar todo o processo, do grão à barra, que é diferente você comprar uma barra e transformar aquilo num bombom, que a gente chama assim. Isso te traz mais liberdade ou mais responsabilidade? Os dois, mas eu gosto muito dessa liberdade. Eu gosto, porque eu comecei a fazer chocolate por uma necessidade de criação, de conseguir criar. A minha primeira ideia, até antes de pensar em fazer o próprio chocolate, no começo eu até pensei que eu ia derreter e fazer o chocolate, com esse chocolate derretido, fazer outras criações. A ideia era fazer realmente criações, sabores inusitados, combinações inusitadas. A minha primeira vontade era essa. Depois que surgiu a vontade de fazer meu próprio chocolate. Então, ter a liberdade de determinar até o sabor que o meu chocolate vai ter, aumenta ainda mais o meu leque de criatividade. Então, eu determino o sabor que esse chocolate vai ter, o que vai combinar com ele, o que vai junto ali naquela formulação. É uma alquimia apaixonante. Então, eu não crio só assim, uma receita aqui 70% ou ao leite. Eu consigo ir além, técnicas que normalmente nem são utilizadas. Igual eu coloquei a castanha de baru na própria receita do chocolate, né? Eu coloco a castanha de baru no moinho para moer junto com o cacau. Então, isso eu nunca tinha visto alguém fazer, né, com a castanha de baru. Colocar ele ali para moer junto com o chocolate, com o cacau e fazer parte da massa do chocolate. Então, isso é uma possibilidade que eu poder fazer desde o início do processo me proporcionou. É mais ou menos assim, você não tem a facilidade de ter alguma coisa ali pré-pronta, mas ao mesmo tempo esse trabalho, no seu caso, pelo que eu estou entendendo, o fato de você ter a liberdade de fazer vale a pena. Passar pelo esse outro processo de ter que comprar, de ter que pensar na torra e tudo isso, né? Vale muito a pena. Até o meu maior diferencial. Você se considera uma artista? Porque assim, a gastronomia em geral, né, é uma arte ali de você pegar algo e transformar. Quando você está ali, você deixa de ser uma profissional técnica e você sente que o lado artista prevalece? Sim. Eu considero a gastronomia uma arte mesmo. Eu acho que essa combinação de sabores na gastronomia como um todo, né? Eu acho uma arte, eu sou apaixonada pela gastronomia. E eu acho que quando eu tô nesse momento que eu tenho uma ideia de um sabor, que eu tô criando, que eu imagino um produto, eu acho que é puramente criação. Então, eu acho que eu posso... Uma engenheira artista é meio difícil, né? Mas eu me considero um pouco artista também. Vamos falar do reconhecimento? Eu sei que você tem um reconhecimento nacional, internacional, falei isso na abertura. Ganhou algumas premiações. Conta pra gente, porque isso dá um orgulho danado, né? Você tá aqui, da sua casa, do seu apartamento, para um barracão, depois para uma loja, e aí eu acho que isso inspira muito, muito mesmo. Então eu queria que você dividisse com a gente. Olha, o primeiro prêmio que a gente ganhou foi um divisor de águas, assim, eu acho que até para me fortalecer. E eu acho que ele foi mais importante para isso, porque foi uma validação. Porque às vezes você tá aqui, igual você falou, você tá no meio do processo, você não enxerga tanto o todo, né? Sim. E você precisa de uma validação externa. Então, eu tinha mandado o chocolate justamente para ter esse feedback, porque nesses prêmios tem o júri técnico, né, que prova as amostras, as cegas, e eles dão um feedback. Então, você recebe ali um relatório com o que é bom ou com algum defeito. Então, eu mandei assim, deixa eu ver que pé que eu tô, né? Deixa eu receber esses feedbacks e saber o que eu preciso melhorar para ser um chocolate excelente. Eu não tinha a menor pretensão de ganhar nada, assim. Então, quando chegou
né, a notícia de que a gente tinha sido premiado, Isso foi nacional ou internacional? isso foi internacional. O primeiro O foi primeiro. internacional. Aham. Aí eu falei, opa, tô no caminho certo? Sabe aquela sensação? Tô no caminho certo, é isso, vai dar certo. E foi uma validação. E uma validação externa também, porque às vezes você é uma marca que surgiu aqui, do nada, em Goiânia, ninguém te conhece. E aí você ter essa validação técnica Sim. te coloca assim, ó, peraí, eu não tô brincando. E sem a pretensão, né? Porque assim, você não fez estrategicamente para ser premiada. Então, vem aquela coisa também assim do faro, né? Do talento, que assim, é inato. Isso é muito legal. Foi Isso foi quando? 2022. 2022. Você tinha começado há quanto tempo antes? Eu comecei em final de 2019 ali. Nossa, foi muito 2020. rápido. E aí, receber uma premiação internacional, isso aumentou a responsabilidade? Ou você simplesmente falou assim, não, tudo bem, isso não vai mexer comigo, eu vou seguir aqui. Como é que Não, é? acho que eu segui mesmo, assim, não foi foi uma responsabilidade porque a gente queria fazer mais e melhor, né? Então, queria também mandar outros sabores para outros prêmios. E então, assim, a gente tem essa cultura lá na Calma, a gente sempre fala que a gente precisa ir subir no sarrafo, assim, que nunca a gente pode fazer. A gente faz uma coisa muito legal, a próxima Sim, tem que sim. ser daqui para Por isso que eu cima. falo da responsabilidade, né? Então, agora eu preciso realmente melhorar. É verdade. E Tem isso. nacionalmente, onde você está? Você já manda chocolate para fora de Goiás? Teve alguma premiação nacional? Teve premiação nacional, a gente participou do prêmio CNA, a gente ficou, né, entre a gente acho que ficou em 5º lugar nesse prêmio CNA, mas no ano passado a gente participou do prêmio Bean to Bar Brasil, da Associação Bean to Bar Brasil, e o nosso chocolate intenso 70% ficou em primeiro lugar. É um prêmio que acontece lá em São Paulo, a gente inclusive estava no evento, e aí a gente teve a grande surpresa de ficar em primeiro lugar, ganhar a medalha de ouro com o nosso chocolate 70%. Então esse prêmio nacional foi ano passado. Que legal. O chocolate artesanal, ele ainda é um nicho, né? É. Qual a dificuldade de convencer as pessoas que ele é diferente, que ele tem o seu valor e que é justo pagar por ele? Olha, eu falo que quando eu comecei, eu fui a primeira a começar a fazer aqui em Goiânia. Quase ninguém conhecia o que era o chocolate Bean to Bar artesanal, né? Então eu falava para cada venda que eu precisava fazer, eu tinha que dar uma aula antes. Então era uma aula por uma venda. Então era um trabalho de formiguinha. Ele realmente foi um trabalho que foi sendo feito assim com muita educação, mostrando para as pessoas, contando como que é feito, o que é história, os diferenciais. Então eu tinha que fazer muito essa parte educacional. Hoje já é um pouco mais fácil, muita gente já conhece, a gente fala, as pessoas já estão um pouco mais abertas, com mais conhecimentos sobre esses diferenciais do chocolate. Então hoje já está sendo um pouco mais fácil, as pessoas já estão conhecendo mais. Quando você fala, às vezes a pessoa não entende, mas já ouviu falar. É mais ou menos assim. Aí tá um pouco mais fácil, assim. Em São Paulo já é mais conhecido, tem muitas marcas fazendo esse trabalho. Aqui em Goiânia tem, né, tem mais outras 2 pessoas, e aí a gente vai tentando educar o pessoal. É um setor, assim, do grão à barra, muitas mulheres, a maioria é formada por homens. Como é que é isso, a presença da mulher nesse segmento? Olha, é engraçado, porque mundialmente é um mercado dominado por homens. Aqui no Brasil, por mulheres. A maioria aqui no Brasil das chocolate makers, né, que a gente fala, são mulheres. E ainda assim, não existe um preconceito ou existe? Porque às vezes, mesmo sendo um segmento onde as mulheres são maioria, ainda existe aquele olhar de que se fosse um homem, às vezes na disputa de um homem e uma mulher, eu acho que ele inspira mais confiança. Existe isso nesse segmento? Olha, eu nunca senti na pele, assim, um preconceito. Eu sempre fui muito bem recebida, sempre fui escutada, sempre... Eu nunca senti de ter sido menos respeitada
por ser mulher nesse segmento. Às vezes eu acho que é isso, por ser maioria ser mulher, eu acho que não teve isso, assim, essa exclusão. Não senti, pelo menos. Ainda bem, porque eu fico brava. Quando você olha toda a trajetória até agora e você olha para o futuro, o que você espera? Quais são os planos para a Calma, assim? Você quer crescer muito mais? Você quer romper barreiras? Ou você, de repente, quer que cresça, mas de forma que você ainda esteja no controle? O que você pensa? Olha, eu tenho muito essa vontade de que a Calma seja conhecida no Brasil inteiro. Aqui em Goiânia, ela já está começando a ser bem conhecida, ainda tem, assim, um mundo a ser explorado. Muitas pessoas que eu falo, Calma Chocolate, nunca ouviu falar. Então, ainda tem muito trabalho a ser feito, mas eu tenho essa vontade de também ser conhecida nacionalmente. Então, a gente já tem um processo de expansão, a gente já está em outros estados, a gente revende, né, em outros estados, mas ainda tem um grande mercado a ser conquistado. Então, eu quero expandir para esse patamar, né, de ser conhecida nacionalmente, mas eu também sou muito apegada, eu também não quero perder esse controle, principalmente da qualidade, dos diferenciais, o que a gente realmente valoriza, essa cadeia sustentável que a gente tenta construir, porque a cadeia do cacau, você já deve ter escutado bastante falar sobre isso, ela não é tão sustentável assim, né, ali a ponta sofre bastante. Então, o que a gente traz com cacau de qualidade é justamente a tentativa de fazer dessa cadeia mais sustentável, porque a gente remunera mais o produtor por ele trabalhar melhor esse cacau. Sim, tem um trabalho de responsabilidade social ali por trás, né? Exatamente. E aí, quando você fala que você quer crescer, mas ao mesmo tempo dá um ciúminho, assim, de repente perder esse controle, porque é um trabalho autoral. Como você concilia a vida pessoal com um trabalho tão autoral? Por exemplo, eu sei que você tem uma filha, né? A gente, até para você estar aqui hoje, você fez uma manobra, coisas que fazem parte do desafio de toda mãe e tudo mais. E aí, como é que você faz isso? Porque você tem suas atividades enquanto mãe, dona de casa, filho às vezes está doente, aí você tem um trabalho autoral, ou seja, tem uma assinatura sua ali. Como é que você concilia isso? Olha, foi um aprendizado, porque acho que todo o ritmo que eu fui tendo que, né, seguir de vida, assim, eu tive que ir aprendendo a lidar, porque a coisa foi acontecendo, foi crescendo, novas demandas foram aparecendo, e eu tive que aprender a ser mais organizada com o meu tempo. Está sendo um aprendizado, porque eu preciso otimizar muito meu tempo para dar conta de tudo, né? A demanda com a casa, com a família, com a minha filha, com o trabalho, para mim, né? Um tempo para me cuidar. Então, eu acho que se eu não tiver uma agenda muito organizada, um planejamento, ser até um pouco objetiva, né, nos meus horários, está sendo um aprendizado, porque a necessidade surgiu. Sim. Então, é isso que eu estou tentando fazer para dar conta, para organizar da melhor forma. A gente não dá conta de tudo, mas dá conta pelo menos de... E aí, como você você usou a palavra aprendizado, então significa que você aprendeu alguma coisa nesse período aí. Uma mulher que está pensando em empreender agora, que seja fazendo um chocolate, fazendo um bolo, fazendo uma confecção, o que ela quiser empreender, que conselho você daria? Uma mulher assim, uma mulher que também é mãe, dona de casa, o que você aprendeu aí que você acha que facilitaria esse trabalho? Porque tem coisa que a gente só aprende depois que a gente começa, né? Eu acho que o principal é não desistir, porque não é fácil. A gente sabe que não é fácil, que tem hora que dá desespero, que dá vontade de chorar, falar por que que eu inventei isso? Por que que eu tô fazendo isso com a minha vida? Você tem vontade de sair correndo. E eu acho que você perseverar e você acreditar que vai valer a pena e que vale a pena você se esforçar um pouco mais, porque o esforço normal, mediano, ele não vai ser suficiente. Sim. Você vai ter que sair muito da sua zona de conforto, você vai ter que abrir mão, você vai ter que se organizar, às vezes abrir mão por um tempo para conseguir se organizar, é muito importante.
Então, assim, não vai achando que vai, logo eu vou organizar. Não vai, porque você se organiza, aí ou a empresa cresce, ou acontece um problema, desorganiza. Então, eu acho que é perseverança. E não desistir, porque vai ter momentos que você vai querer desistir. E amenizar a culpa, né? Porque em alguns momentos a gente tem a culpa. A culpa é... Outro dia eu falei em outro episódio que a culpa é algo que a gente carrega, assim, por ser mulher, né? Então tem essa questão também. Sim. Da culpa, né? É uma coisa importante. Você falou que alguns momentos que são mais difíceis, aí não pensar em desistir, entender que uma hora a agenda vai estar tranquila, outra hora ela vai estar atribulada, e isso faz parte do negócio. Nessa trajetória, qual foi o momento, assim, que foi o mais difícil para você? Que você falou assim, aqui eu realmente parei e pensei, será que eu fiz a coisa certa? Será que é isso mesmo? Porque tem muita gente que senta aí e sempre vem a pandemia como uma questão. Só que às vezes nem é uma questão global, né? Porque quando a gente fala de pandemia, às vezes é alguma coisa nossa mesmo, né? Chega um lugar ali que você fala, aqui é a curva, se eu passar aqui, depois eu vou, né? Olha, não foi, para mim não foi a pandemia, porque na época da pandemia eu estava começando, e como eu produzia tudo em casa, e eu não tinha funcionário, então eu continuei produzindo, e eu conseguia fazer entrega, delivery, as pessoas passavam e eu só entregava, né, na porta. Então não foi uma coisa que me atrapalhou. Eu, às vezes, poderia ter crescido um pouco mais rápido, nesse período pode ter atrapalhado ali um certo crescimento. Mas também ninguém cresceu. Mas também, exatamente, assim, então funcionou, consegui continuar com o meu projeto. Não lembro de ter me, assim, foi um susto, por um momento eu desesperei, falei, como que vai ser, né? Mas não foi aquele momento mais desesperador que eu passei. Um dos... Engraçado que no começo teve um momento, assim, de falar, eu sou muito louca, foi a primeira vez que eu fui fazer ovo de Páscoa. Fiz a campanha, vendi não sei quantos ovos de Páscoa, assim, poucos, né? Tava no começo. Aí depois que tava com um monte de ovo de Páscoa vendido, eu falei assim, como que eu vou fazer para juntar um ovo de Páscoa no outro? Eu não sabia nem como que eu ia fazer para juntar um ovo de Páscoa no outro. Eu não tinha pensado sobre isso. Com os ovos de Páscoa já vendidos, eu falei, agora eu tenho que aprender. Porque eu tenho que entregar esses ovos de Páscoa. Então, no começo, eu tive a sorte também de sempre contar muito com a ajuda da minha família, né? Da minha mãe, das minhas tias, de amigos, que na hora de um aperto, assim, né? Páscoa, fazendo sozinha. Todo mundo vira funcionário. Aí todo mundo ia para ajudar. Mas, assim, o momento que foi mais desesperador, eu acho que dessa minha jornada, foi um problema geral de equipe. Assim, eu tive um problema, às vezes ele estava ali crescendo ali dentro, né? Um problema entre os funcionários que eu não estava percebendo e, de repente, virou realmente uma bomba relógio. E, de repente, eu me vi no meio de uma confusão que eu não sabia como resolver, ainda não tinha tido essa experiência, e que tava algumas pessoas ameaçando sair da empresa, e eu falava, eu não consigo ficar sem funcionário da noite pro dia. Quando eu entrevisto as pessoas, todas me falam que um dos pontos, talvez o pior, o mais difícil é liderar as pessoas. Então, foi assim, porque foi um baque, sabe? Quando você tá ali no dia a dia, você acha que as coisas estão funcionando bem, que as coisas estão fluindo, e de repente você percebe que tem um problema muito sério acontecendo. E aí você, de um primeiro momento, você não sabe como resolver, e te dá aquele desespero, aquela vontade de sair correndo, entrar no quarto, fechar a porta e chorar, até você achar a solução. Eu acho que foi isso que eu fiz. Eu acho que eu devo ter chorado até achar a solução. A gente repensa mesmo, porque a gente fala assim, se eu tivesse sozinha... Será que eu dou conta mesmo? Então assim, será que eu tenho que pagar o preço de ter que lidar com tantas pessoas, de ter que intermediar tantos conflitos, né? Se você tivesse a oportunidade de crescer muito, expandir o seu negócio, mas que para isso você precisaria sair da parte da fabricação e virar uma burocrata, administrar uma empresa, você pagaria esse preço? Nossa, eu tenho muita vontade que a empresa cresça, muito mesmo. Porque eu acho que mesmo sendo essa administradora que vai cuidar ali de um negócio grande, eu ainda tenho essa idealização, ou utopia, de que eu ainda vou continuar conseguindo passar os meus valores e o que eu espero para a marca, assim, mesmo que ela cresça o que eu
gostaria que ela crescesse, que mais pessoas experimentassem, que realmente fizesse uma diferença na cadeia, eu tenho essa utopia de que eu vou conseguir fazer com que as coisas se mantenham dessa forma. Então é mais ou menos, eu cresço até o lugar onde eu possa administrar, mas que eu não deixo aquilo de lado. Sim. Eu entrevistei em outro episódio a Patrícia, da Cervejaria Colombina. E aí, depois que eu conversei com ela, eu descobri que vocês duas fizeram uma collab. Sim. Né? Eu queria que você me contasse isso. Como é que foi? O que nasceu daí? Eu acho uma collab linda, tenho orgulho de falar, porque a gente começou a conversar, porque a gente achava que as nossas marcas eram muito irmãs. A gente tinha, ela com a cerveja e eu com o chocolate, mas propósitos e valores muito parecidos. E a gente chegou a conversar sobre isso, a falar, nossa, a gente... Identidade local, né? A gente tem essa identidade e nós parecemos marcas irmãs, né? Eu acho que eu comecei a conversa mandando uma mensagem pra ela no Instagram. Não conhecia ela. Não conhecia. E ela falou assim, nossa, assim, que legal você entrar em contato, porque ela também já via a Calma desse jeito. Então, a gente logo se identificou. Então, dessa conversa nasceu a ideia da gente fazer uma junção dos nossos produtos. E foi uma junção mesmo, porque a gente fez tanto a cerveja feita com o cacau, que a gente torra, né, o cacau que a gente tem lá na fábrica, ela fez a cerveja, e eu fiz o chocolate com a cerveja dela. Então, a gente tem 2 produtos em collab, né, tanto a cerveja quanto o chocolate. Que legal. E quando eu entrevistei a Patrícia, eu falei que uma coisa que me chamava muita atenção era a identidade da marca dela, os rótulos, tudo bonito, tudo muito brasileiro. E eu faço o mesmo elogio para sua marca, assim, eu acho lindas as embalagens, a tipografia, eu acho que você consegue passar, assim, a identidade do seu negócio, eu acho que você consegue passar isso, e a gente olha com uma cara assim de coisa grande, sabe? Parece que assim, é um chocolate que às vezes a gente diz que santo de casa não faz milagre, né? Às vezes você olha e fala assim, não pode ser daqui. Não que o daqui não seja bom, não é isso. Mas é que já parece algo que, assim, que tá pronto aí para ser exportado, para a gente chegar em São Paulo, chegar, sei lá, em Porto Alegre, encontrar o seu chocolate. Então, eu acho legal. A sua participação nisso, aquilo, porque o nome você já me falou que foi você que criou. Aí você levou, né, para uma agência, pessoas especializadas criarem aquilo. Você participou ativamente daquilo? Ou foi assim, eles leram o que você queria, o briefing, e entregaram e você falou, é isso? Olha, foi um desenvolvimento, eu acho assim, porque a mesma pessoa que fez essa identidade, que faz essas embalagens, é a mesma pessoa desde que eu criei, né? E ela conseguiu entender muito bem o que eu queria passar. Então, foi uma coisa que a gente conversa muito, e toda vez que vai idealizar uma embalagem, a gente conversa muito e faz isso junto, assim, mas essa parte da criação, das cores, da estampa, ela que faz, né? Ela que cuida, que é a Bruna Bron, que trabalha com a gente aí desde o começo e cria todas essas estampas lindas que a gente tem. Porque é engraçado, porque agora eu te conheço. Aí agora eu já acho que você combina com a embalagem. Então, eu acredito que realmente... porque quando é uma coisa muito autoral, e a personalidade de quem faz, ela tá ali, né? Então, eu consigo ver isso. A Calma tem muito de mim mesmo, Isso assim, muito porque legal. eu sempre vou passando, né, as minhas vontades. Até, assim, o pessoal cobra muito que eu faça o chocolate sem açúcar, e eu ainda não consegui chegar numa receita, porque é isso, se eu ainda não gostei, eu não consigo fazer o produto e colocar para vender. Você faz alguma coisa nova e aí você pede para as pessoas degustarem e todo mundo gosta, mas você não se convenceu. Não vai. Não, pode até ir por um tempo, mas uma hora eu vou dar um jeito. E o contrário, você gosta e as pessoas, aí você insiste naquela receita. Seu feeling é em primeiro lugar. Olha, eu não tô lembrando de nada específico, mas pode ter acontecido porque eu sou... Quando eu quero uma coisa assim, eu sou meio cabeça dura, então pode ter acontecido. Hoje você tem quantos produtos? A linha tem... não sei se você divide por categoria, por sabores.
A gente tá na verdade, uma transição, assim, de catálogo, mas de barras nós temos 8 sabores, que as barras são o nosso carro-chefe, né? O que a gente faz revenda, que a gente faz distribuição, então, nosso produto carro-chefe são os tabletes, né? De 60 gramas, que são as nossas barras. E dela, a gente hoje tem 8 sabores, e a gente tá com criação de outros. Então, a gente traz produtos mais crocantes, produtos mais presenteáveis. A gente tem isso para agregar ali na loja e ter outros produtos também. Que aí esses produtos são mais para a loja, não são tanto para distribuição. Então, juntando com esses produtos, e mais porque lá na loja a gente tem um balcão que a gente serve. Então, não são produtos embalados. A gente serve para quem vai ali tomar um café e comer esses produtos. E a gente usa até de laboratório. Porque como não tem que criar embalagem, são produtos que ficam ali, que é fácil, né, trocar. Você testa primeiro. A gente testa ali. Então, ali está sempre mudando. Mas de produtos embalados fixos, hoje a gente deve estar com uns 15 produtos fixos, assim, embalados, que a gente tem sempre ali na loja. Sim. E já tem um ano produtivo, independente de datas sazonais. Que nem agora a gente teve a Páscoa, que é o seu Natal, mas depois a gente tem o Natal, a gente tem Dia das Mães. Hoje você já consegue estar presente ali, a sua produção está equilibrada no ano todo. Sim, a gente sempre cria produtos novos para essas campanhas também. Uhum. Então, a gente faz Natal, a gente faz Páscoa, faz Dia das Mães, a gente sempre tem um produto novo, uma novidade, uma embalagem diferente. Nas maiores, que são Páscoa e Natal, a gente faz embalagem diferente e a gente procura trazer novidades nessas datas comemorativas. Que legal. Gostei demais de te conhecer, mas eu tenho uma pergunta final, assim, para você responder pensando em você, da forma como você quiser, como empresária, como mãe, como mulher, como cidadã, enfim, o que te move? O que me move? Eu acho que o que me move é o desafio. Eu falo que o desafio, e um desafio complexo, ele acende em mim uma energia que eu não sei de onde ela sai. Então, eu falei que a gente agora está num projeto de expansão. Então, quando eu estou nesse tipo de projeto, assim, que é um pouco mais ousado, que é um pouco mais desafiador, eu tiro energia, eu não sei de onde, porque eu já estou com várias outras coisas encaminhadas, problemas para resolver. O que para muita gente motiva, é o seu combustível. E aí aparece ainda mais uma coisa. E aí vira o meu combustível. Então, eu acho que esse desafio me move, mas principalmente eu acho que esse feedback positivo das pessoas, quando elas... para mim, o meu reabastecimento é quando a pessoa come o chocolate, olha para mim e fala: meu Deus, isso é muito bom, ou isso é muito diferente, ou eu nunca comi nada igual. No começo eu brincava, né, porque eu era muito sedenta pelo feedback, né, para validar ali a caminhada. Eu falava que a pessoa podia não me pagar, que eu não ia lembrar. Ela não ia me pagar e eu não ia nem lembrar. Mas se ela não tivesse me dado um feedback, eu ia lembrar. Nossa, aquela pessoa que não falou nada, credo. Então, acho que é isso, sabe? Eu acho que o que me move é o desafio e o que me reanima e me abastece é agradar, passar esse carinho, passar esse cuidado e que as pessoas realmente gostem desse produto que elas estão recebendo. Sim, fazer o propósito da marca chegar com a alma, né? Sim, de preferência. Obrigada, foi ótimo Obrigada te conhecer, a você. Um prazer te receber, saber mais da sua marca, que já é um sucesso. E eu acho que daqui para frente, com toda essa força de vontade, o céu é o limite. Ai, obrigada, espero que sim, espero que a gente consiga espalhar muita calma por aí. Obrigada. Obrigada a você.